Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E hoje, como o próprio título já entrega, eu quero falar sobre O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, que é uma inspiração, não é uma adaptação de maneira alguma, mas parte da ideia central da obra do Conrad para construir meio que um diálogo com essa obra. E eu não vou entregar sinopse, spoiler, eu vou partir do que todo mundo já sabe, tanto do livro quanto do filme, que é uma jornada rio acima à procura de alguém que se tornou insano. Um agente, no caso do Conrad, da Companhia Belga de Exploração do Congo, e no caso do Coppola, é um operativo das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, e o filme se passa entre o Vietnã, o Camboja, entre a região ali que está na guerra. Eu quero falar um pouco sobre o Conrad, sobre a sua obra, O Coração das Trevas, sobre a maneira como isso impacta no roteiro do John Milius para o filme do Coppola e na própria interpretação que o Coppola faz, e refletir um pouco sobre imperialismo. Vocês é que vão me dizer. Então, Joseph Conrad foi um escritor de origem polonesa que viveu no Reino Unido, que viveu em vários países da Europa, mas se radicou no Reino Unido, e é um daqueles escritores que passou a produzir um material sobre temáticas britânicas e ao mesmo tempo com todo um colorido britânico. Tem várias obras dele que foram adaptadas ao cinema e que são conhecidas, Lord Jim, Os Duelistas, e sobre os duelistas tem uma live aqui no canal. Se vocês procurarem na aba ao vivo, tem uma live sobre esse filme aqui no canal, que foi feito pelo Ridley Scott. É baseado num conto do Conrad. No caso do Coração das Trevas, o Coração das Trevas é definido às vezes como romance em algumas sinopses, mas ele não é longo e complexo a ponto de ser um romance. Ele é uma novela, na minha avaliação. Mas ainda assim, ele tem uma narrativa totalmente linear, ele não tem divisão alguma. Ele foi publicado primeiramente em 1899 e saiu seriado em 3 partes numa revista. E posteriormente em livro saiu em 1902. Mas não é Saramago, gente, não é aqueles parágrafos epicamente intermináveis, mas não há divisão em capítulos, não há divisão. A pessoa começa a contar sua história e uma coisa vai puxando a outra e vai envolvendo a gente de uma maneira que é esmagadora, porque é um livro terrível. Terrível em todos os sentidos, terrível no sentido de magnífico em sua maneira de narrar uma situação inconcebível, uma situação insuportável, e ao mesmo tempo ele é terrível no sentido de terror mesmo, porque é aquele tipo de livro que faz com que a gente se
debruce sobre os próprios traumas, sobre as próprias trajetórias, mesmo que nada ali tenha absolutamente nenhuma similaridade com as nossas vidas, porque é um livro que mostra como alguém pode ser engolido por um conjunto de circunstâncias, por uma natureza exuberante, por um choque cultural imenso e também pela megalomania em volta nesse neocolonialismo, nesse imperialismo do século XIX. O livro do Conrad se passa no Congo e ele sobe o rio Congo. Ele não é muito específico nos detalhes, mas algumas coisas dá para reconhecer até pela própria vida do Conrad, que se viu trabalhando nessa região e passando por uma situação bastante similar à do Marlowe, que é o protagonista, que é quem está narrando essa história. E quer dizer, detalhes praticamente desnecessários, mas que são importantes, e é que a narrativa começa com outra pessoa, e essa pessoa dá ao Marlowe a palavra numa vigília em um barco, e durante essa vigília o Marlowe vai narrando a sua própria história. E é que ele foi trabalhar nessa companhia e acabou recebendo a missão de subir o rio para trazer de volta o Kurz, que é um agente da companhia, o melhor agente que eles tinham, um cara em ascensão que provavelmente chegaria a ser gerente, mas que aparentemente enlouqueceu. Muita coisa é sugerida, algumas coisas são muito explícitas, outras não são. E o livro é extremamente simbólico, é um daqueles livros que você olha e alguns símbolos são tão aparentes que você até pensa, nossa, banalizou. Mas não é, porque por trás daquele símbolo tão aparente há uma série de armadilhas, de você se sente confiante de que está entendendo perfeitamente o que está acontecendo, mas há camadas e camadas e camadas de drama, de crítica daquela sociedade, de crítica da ação belga no Congo, da maneira como os nativos eram tratados, do tipo de europeu que ia para lá, do que constituía esse imperialismo, essa neocolonização, essa anexação de territórios inteiros da África e o massacre deliberado dos seus nativos, seja pela exploração do seu trabalho até exaustão, seja pelo tráfico negreiro, que nesse momento já não existe mais, na letra da lei, mas que muitas vezes você vê a presença de modelos de tráfico ainda existentes, mas principalmente porque a vida ali não tem nenhum valor. O que tem valor é o marfim, é o minério, é tudo que se puder extrair desse continente. E essas pessoas brancas não vão lá para morar, elas não consideram aquilo um lar, elas olham para a natureza, olham para as pessoas e consideram tudo selvagem, horrível. Eles vão ali para ganhar dinheiro, fazer carreira e voltar correndo para a Europa. E vão deixando ruínas, devastação e horror por onde passam. E o Conrad é extremamente crítico. É um romance que, por causa da sua crueza na linguagem, já foi criticado até como racista. Mas é um romance de denúncia. Quer dizer, eu estou chamando de romance porque todo mundo chama, mas eu não senti firmeza nessa definição. Mas ainda assim, é incrível de ler
porque nos defronta com o que há de pior na humanidade, o que é uma das experiências mais esmagadoras dessa expansão imperialista do século XIX pela África, pelos países do Oriente Médio. Não aconteceu apenas no Congo. No Congo foi muito mais monstruoso naquele momento, mas é algo que havia acontecido nas Américas na primeira etapa do colonialismo, lá no século XVI, e é algo que vai impactar tanto ao Conrad que vários dos seus livros, incluindo Lord Jim, vão tratar desses sujeitos brancos que não têm serventia na Europa e que vão para as colônias a fim de fazer fortuna, carreira ou o que quer que seja. Alguns são meros burocratas desses grandes impérios e outros são funcionários de companhias privadas, mas que representam os interesses do império. O império apoia essas companhias e lhes fornece toda a segurança dos seus exércitos. É algo inimaginável se você jamais estudou história. Para a gente que é calejado, enquanto historiador já é difícil de ler, imagina uma pessoa que recebeu aquela instrução básica da escola e que não tem a menor noção das dimensões monstruosas do imperialismo, da escravidão, da exploração, do genocídio cometido contra as populações do continente africano e da hipocrisia envolvida em tudo isso, de como a religião muitas vezes mascara o que há de pior na cobiça e na megalomania branca. E há implícita nessa narrativa a noção de que a escuridão, as trevas, o livro se chama O Coração das Trevas, e o coração das trevas está nesse encontro entre a floresta que reina, a selva que reina incólume, e a tentativa de dominação pelo homem branco que pensa que pode impor os sistemas europeus num lugar totalmente inadequado. E não é inadequado porque é ruim. É inadequado porque os europeus não pararam em momento algum para olhar como as comunidades locais convivem com a selva, com o rio e convivem entre si. Os funcionários dessas companhias e desses impérios querem impor suas regras e sua assim chamada civilização, que de civilizatório não tem nada, a ferro e fogo, matando, mutilando, torturando as pessoas, e querem impor à natureza um domínio que não se adequa à forma daquela natureza. E nesse embate em que você não consegue reproduzir o que você considera civilização e vai cada vez mais tendo que adquirir alguns costumes locais para conseguir sobreviver, meio que naufraga a sanidade de muitos desses funcionários. Eles não conseguem lidar com esse tumulto constituído por essa overdose de estímulos, de barulhos, o rio, a selva,
o trabalho, os animais, as pessoas diferentes. E fica muito claro na narrativa do Conrad que ninguém ali vê os habitantes locais como pessoas. Essa talvez seja uma das maiores denúncias do livro. Mas o Conrad não aparece como um narrador denunciante, pelo contrário, ele aparece como um narrador que está inserido nessa exploração. Ele aparece como um narrador que só consegue perceber o viés a partir da própria bagagem de europeu branco, colonizador, explorador, sanguessuga, megalômano, cruel, arbitrário e sem noção. E eu creio que isso torna o livro extremamente bem escrito, porque Conrad não moraliza, Conrad não faz uma crítica rasa e falsamente humanista, não. Conrad nos defronta com o que há de pior no ser humano, para que a sua crítica seja captada no nosso próprio estranhamento, mas ao mesmo tempo isso nos remete às coisas muito parecidas que continuam acontecendo, ao caráter meio que onipresente do racismo em sociedades que entraram em contato através do imperialismo e do colonialismo. E eu creio que é isso que o John Milius viu na história, lá no fim dos anos 60, quando fez um roteiro preliminar e quis ambientar essa história na Guerra do Vietnã. Eu acho que o Milius, apesar de ser um sujeito extremamente controvertido e, na minha opinião, assustador em algumas das suas crenças, percebeu o que havia de similaridades nessa situação. E começou a trabalhar nesse roteiro, mas a ideia morreu. E em meados dos anos 70, Francis Ford Coppola, que dispensa apresentações, gente, por favor, né? Se você está num canal e dedicado à cultura, né, pop, à cultura popular, ao cinema, à indústria do entretenimento, a tudo que tem sido o nosso caldo de cultura nos últimos 100 anos, é evidente que você tem que conhecer, se não Coppola, pelo menos a sua trilogia mais emblemática, que é O Poderoso Chefão. Mas Coppola se interessou pelo projeto e pagou ao Milius para que reescrevesse o roteiro e deu liberdade a ele. E o Milius, como sempre, totalmente megalômano, fez um roteiro, ele produziu 1000 páginas de anotações, de cenas, de sugestões, de tudo que fosse possível, de contextualização. E o Coppola pegou isso e a partir disso ele refez. E descartou uma boa parte das cenas do Milius que ele considerou que não seriam factíveis e acabou incorporando influências de outras obras, um pouco, ele foi bastante influenciado pelo filme Aguirre, do Werner Herzog. Ele mesmo fala que tem influências até da versão cinematográfica do Lord Jim, aquela que tem o Peter O'Toole no papel principal. E o filme do Coppola é também o cara que já não é mais um funcionário neocolonial, que é um oficial das Forças Especiais dos Estados Unidos e que não tem a intenção de ir tomar um posto e fazer carreira, porque quando o Marlowe, no romance do Conrad, chega no entreposto, ele não sabe que ele vai atrás do Kurtz. Ele vai trabalhar ali como capitão de um navio e fazer cargas de marfim.
Acontece que quando ele chega, está tudo um pandemônio, as coisas se escaparam do controle e ninguém nem tem notícias do Kurtz, e ele é mandado a trazer o Kurtz de volta. No caso do Willard, no filme do Coppola, que é vivido pelo Martin Sheen, ele já recebe, antes mesmo de ser designado, a missão de matar o Kurtz. Kurtz, que no filme do Coppola é interpretado pelo Marlon Brando. E, gente, Apocalipse Now não é um filme qualquer. Ele está em todas as listas importantes dos melhores filmes da história do cinema. Ele tem a versão original e em 2001 foi lançada uma versão Redux, que recebeu uma reedição e mais 49 minutos de material inédito, porque sim, Coppola sempre tem material inédito. Se vocês veem as reedições principalmente do Poderoso Chefão 3, ele gosta de reeditar seus filmes, ele tem novas ideias, ele tem material, e ele não faz isso, ele não é o Jorge Lucas, que acrescenta meio minuto e já faz um lançamento para ganhar dinheiro à custa do pessoal que vai querer a nova versão completa. Não. O Coppola, quando refaz, ele te apresenta outro filme. Eu vi os dois, eu vi o original e vi o Redux. E gostei dos dois. São dois filmes diferentes, porque algumas das edições foram significativas para a gente entender melhor essa história. Então, se você não quiser assistir o 2, assiste o Redux. É claro que o original de 79 é o que foi premiado, é o que recebeu a Palma de Ouro, é o que foi indicado a N prêmios, é o que entrou para a história do cinema. Mas o Redux, ele vai te explicar melhor, porque ele é mais denso. Se é que se pode dizer isso, porque o original já é um filme denso. E vocês vão, provavelmente quem tem as referências dos caras surfando no meio do tiroteio, dos helicópteros bombardeando ao som da cavalgada das valquírias. E é nisso que o Coppola honra a obra original do Joseph Conrad. Porque ele mostra o delírio, a loucura, a megalomania dessa guerra e que as pessoas ainda lutam com a selva, só que ao invés de terem batalhões de nativos para carpir, cortar, derrubar e tocar fogo na selva, eles usam aqueles desfolhantes, produtos químicos monstruosos, sem a menor consideração pelas pessoas que moram ali ou pelos próprios soldados que estão recebendo toda essa química, que vão desenvolver sequelas até 2 gerações depois. O filme do Coppola reproduz essa subida do rio e essa introspecção cada vez maior dessa personagem à procura do seu destino, e a maneira como a selva, os elementos e o total desconhecimento da região, da cultura e daquelas pessoas que nem são vistas como pessoas, como tudo isso vai exercendo uma influência totalmente malsã e doentia nessa personagem. E como ele vai se tornando um pouco a pessoa que ele vem para destruir. E ele vai muito além do que o Conrad foi na sua obra, porque o Conrad está tão preocupado em mostrar o caráter monstruoso desse encontro
de culturas, dessa invasão, desse saque, dessa destruição sem limite, que ele não se preocupa tanto em caracterizar as personagens, em dar a elas toda uma dimensão. E é por isso que eu considero mais uma novela que um romance. Porque as personagens são boas, são bem constituídas, mas elas não têm a mesma dimensão que teriam em um romance. Elas. Tanto que as pessoas que não são brancas mal são pessoas. É deliberado? É uma denúncia? Sim. Mas o que o Coppola faz é diferente, porque o Coppola, ele pega pouquíssimas personagens brancas e não brancas, porque no barco que ele vai subindo o rio, existem soldados que não são brancos. Existe um Lawrence Fishburne adolescente que está irreconhecível e existe uma hierarquia racial em Apocalipse Now. Existe ainda essa denúncia de como os estadunidenses foram para essa região e em momento algum olharam para seus habitantes como pessoas, da mesma maneira que os colonialistas e os imperialistas do século XIX haviam feito. E ao contrário do Congo, de Conrad, que está tendo a sua experiência com os europeus meio que sem precedente. Os vietnamitas, os cambojanos, toda essa região que um dia foi a Indochina, toda essa região, as Filipinas, onde Coppola vai filmar nas Filipinas porque é mais barato. E isso traz um monte de transtornos e de prejuízos materiais e imateriais. Existe um documentário sobre o making of do filme que é épico também, mas toda essa região, quando eclode a Guerra do Vietnã, já havia passado por colonização francesa, já havia passado anteriormente por invasões britânicas, holandesas, todo mundo tentou se estabelecer ali de uma maneira ou de outra. E eu acho que o que fez com que os Vietcongs ganhassem a guerra é exatamente dezenas e dezenas de anos de experiência sendo atacados e explorados por europeus, que quando os estadunidenses chegaram com a sua guerra patética, né, para tentar disputar o terreno à União Soviética, os Vietcongs não eram tão fáceis de serem derrotados. E eu creio que o Coppola mostra um pouco nesse filme que, diante da dimensão da tarefa de ganhar essa guerra, em que você tem a primazia do armamento, em que você tem o poder, o dinheiro, e mesmo assim vai sendo derrotado por um povo que você não considera nem pessoas, mas que é um povo com uma força de vontade colossal e uma resistência enorme e que está sendo submetido aos piores tormentos e torturas, e você não consegue. Eles acham que estão tendo vitórias, eles pensam que estão, eles gastam munição de uma maneira absurda, eles consomem um dinheiro absurdo em cada uma das etapas dessa guerra e um capital humano imenso, e mesmo assim não conseguem sair do lugar, não conseguem avançar, não conseguem derrotar esse povo.
E a alternativa em que muitos mergulham, até por causa da presença avassaladora de drogas de toda espécie, é a loucura. Como aqueles homens do século XIX perdendo a batalha para a selva, para o clima, para a enormidade da tarefa impossível e ridícula e patética de tentar reproduzir a sua pretensa civilização em um lugar que não pediu e nem quer, também mergulham na loucura. Então, esse paralelo que o Coppola faz com a obra do Conrad é maravilhoso, é incrível. E, gente, se vocês sentarem hoje para assistir Apocalipse Now, seja o original, seja a versão Redux, ele ainda é tão atual. Ele ainda é tão angustiante. Ele ainda faz a gente mergulhar em abismos diante não apenas do racismo, da arrogância, da megalomania pseudo-civilizatória, mas principalmente da estupidez da guerra, da inutilidade, da futilidade da matança, de tudo que nós não conseguimos derrotar, de tudo o que séculos de racionalismo, de ciências humanas, de concepções filosóficas cada vez mais sofisticadas e mais críticas de toda essa barbárie, e mesmo assim para fora dos muros das universidades ou para fora das nossas ilhas de erudição, das nossas bibliotecas privadas, o mundo continua tão absurdo, estúpido, fútil e inútil quanto no momento em que o Conrad escreveu O Coração das Trevas ou que o Coppola filmou Apocalipse Now. E é por isso que eu recomendo as duas obras, que eu recomendo que se leia o Conrad e não apenas O Coração das Trevas. A obra do Conrad é sensacional em todos os aspectos. E que se assista Apocalipse Now, se possível, as duas versões e mais de uma vez. Não é um filme para ser assistido e esquecido ou para formar uma opinião hoje e passar com a mesma opinião 20 ou 30 anos. É um filme para ser revisto periodicamente, porque sempre tem algo mais a acrescentar. Especialmente no momento atual. E é isso, gente. Mais uma semana, mais um vídeo. Na próxima semana estarei lá no meu canal original e na semana seguinte de volta aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia, que vocês se cuidem, que vocês aproveitem a vida pelo que ela tem de melhor. Um enorme abraço e até a próxima.